Somos parte da terra, ela é parte de nós. Somos parte da terra, ela é parte de nós. Pertencemos à terra, pertencemos à terra. A terra não nos pertence. Me chamo Felisberta, sou conhecida como Feliz, Felisberta Pereira da Silva. Amo ser conhecida como benzedeira, como raizeira. Muita gente associa o raizeiro com o bruxo. Se for uma bruxa do bem, pouco me importa que me chama de bruxa. Eu quero que as pessoas sintam bem. E esse meu interesse por plantas acho que a vida inteira. Desde pequena eu me interessava, um chá, eu já ficava perguntando para que é esse chá. E meu pai, ele tinha um profundo conhecimento. E ele, quando ele via que a gente queria aprender alguma coisa, ele tinha paciência. E ele explicava, essa é para isso, você colhe em tal lua, o horário que você põe, o melhor é esse. E eu tenho uma ligação profunda com plantas. E eu vivo aqui cercada com essas árvores, com essas plantas. Tenho o prazer de passar para as pessoas. Eu sou conhecida como Xamã das Ervas, nesses meios aí, como Movimento pela Vida, Chapada dos Veadeiros. Já tive até em Teresina. Aconteceu um fato engraçado lá, que onde nós hospedamos tinha uma pessoa que estava tossindo demais. E eu faço um xarope, uma mistura de ervas e faço um xarope. E quando eu viajo, eu levo. E essa pessoa estava tossindo, perdi a paciência, fui lá, perguntei para ele. Ele disse, senhora, eu estou tossindo demais, chega a estar doendo as minhas costas. Eu posso fazer uma oração por você? Ele disse, pode, então me dá um pano. Ele estava com a arca caída, que é uma coisa que a pessoa começa a sentir a dor assim. Aí benzi ele e ele ficou encantado com aquilo. Isso nunca me aconteceu. Eu falei, isso é novidade. Aí peguei o xarope, dei para ele. E aí depois eu comecei a andar olhando as plantas. Aí veio um baita do negão com uma máquina, uma prancheta. Cada vez que eu pegava uma planta, cheirava, ele tirava foto, mas não falava nada comigo. Aí eu perguntei, moço, por que você está andando atrás de mim, fotografando cada planta que eu pego? Não, é porque a senhora fez aquele remédio lá, foi um milagre, esse homem tem sofrido. Falei, por que você não me pergunta? É porque a senhora é assim, a gente achou que a senhora não ia gostar. Falei, mas estranho é você estar atrás de mim, cada planta que eu vou, você fotografa. Aí ele riu. E aí me levaram no laboratório, onde eles processavam vários remédios também naturais. E para mim foi uma viagem muito boa. A Chapada dos Veadeiros também, aquela troca de experiência, o Movimento pela Vida. Eu fico maravilhada com aquele interesse assim, de resgatar. E no estado tinha o Provida, que eles acabaram, infelizmente, onde eles fabricavam e levavam para creches, para pessoa carente. Os remédios que eram feitos no Provida, era multimistura, era o xarope, era o melado, era um monte de coisa que era feito. Infelizmente acabou. Quantas vezes eu peguei o ônibus aqui com sacos de raízes, de folhas, flores já colhidas previamente para levar. O interessante é que eu sonho com uma velhinha, com um pano na cabeça. Esse Luiz Fernando, ele começou a ficar muito pálido e ele chorava muito, depressivo, falava que queria morrer, e eu briguei com o médico aqui e fomos parar no Dona Regina. E eu sou devota do Espírito Santo, ajoelhei lá na recepção mesmo e pedi ao Espírito Santo que me desse uma resposta naquele momento, porque se eu voltasse para cá eu poderia perder meu menino. Na hora que eu falei que o Senhor me deu uma resposta agora, o incrível é que ele caiu desmaiado. E eles tiveram que atender o menino. E todo mundo rindo de mim, de joelho lá, fazendo essa oração. Mas para mim não me incomodou nem um pouquinho. Eu queria era tratamento do meu menino. Aí eles correram com ele. Quem não tinha um médico já tinha 9. Aí foram ver, ele tinha 1% de sangue. O médico falou que ele ia passar a vida tomando ácido fólico e fazendo transfusão. E eu falei para ele que em nome do Espírito Santo eu profetizava naquele momento que ele ia fazer aquela única transfusão e ia tomar o ácido fólico no hospital. Aí ele falou que se não fizesse, ele não ia crescer. Aí eu falei, para quem eu sirvo, o Deus que eu sirvo é o médico dos médicos. E eu deixei a mãe dele com ele lá e vim embora. E à noite eu sonhei com essa velhinha, chegando com uma cuia, onde tinha laranja da terra, tinha casca de aroeira, tinha rapadura, tinha beterraba. E ela mandou que eu fizesse um melado e desse para ele.
E hoje, assim, a graça foi tão grande que hoje ele tem 23 ou 24 anos e ele só fez aquela. E eu peguei exatamente como ela mandou. Peguei a beterraba, peguei a casca de aroeira e peguei a laranja da terra e fiz. E a graça de Deus está aí, porque ele é o tamanho que ele está e ele nem gripa, ele não gripa. Bem, eu acho que essa parte que a gente trabalha com o xamanismo é uma herança cultural dos dois lados. Do lado da minha mãe eu sou Acroá, que era uma tribo que tinha aqui que foi dizimada. E do lado do meu pai eu sou descendente direto de negro. E o meu avô era marcado ainda, o avô Lúcio. Como eles trouxeram muita coisa para nós, e o que os índios faziam, né? Isso influi, como a gente fala aqui, né? Influi na cultura da gente, no interesse, no meio, no modo de trabalhar com a planta, aquela ciência, aquele respeito, aquela parceria. No livro, eu peço que nunca chega como se eu fosse o dono da árvore e meter o facão. Eu peço para chegar devagar, deixar a planta sentir a necessidade e que a pessoa seja humilde e agradecida. Eu escrevi um pouquinho mais, ensinando como entrar na mata, né? Como os meus ancestrais faziam. Eles não entravam sem pedir permissão. Eles não saíam sem agradecer. E a gente traz isso aí. Os benzimentos vêm dos negros, né? Mas eles trouxeram a Manhana, que foi um ícone na nossa cultura. Ela trouxe o conhecimento sobre plantas. E aí nosso conhecimento é aquela mistura da herança negra e da herança indígena que está dando uma coisa que funciona. E eu não quero que isso morra. E eu já tenho uma netinha que ela fica: vó, isso aqui é para quê? Vó, isso aqui serve para alguma coisa? Quando ela acha uma folha interessante, ela vem me perguntar. Então, para mim é gratificante esse interesse. Isso que vale a pena, porque hoje tudo é química. E se você puder sair, ter o prazer de você sair, colher aquele remédio ao natural, saber a forma que usa, porque muita gente pensa, é folha, é casca de pau, vou botar muito. Nunca fazer isso, porque ele está em estado bruto e aí a pessoa pode se intoxicar para valer. A gente sabe como desintoxicar, mas é melhor evitar, não é? Hoje eu sou orientadora social, mas sempre tem alguém lá que eu faço massagem também na área de coluna. E as pessoas me procuram. E é gratificante ver a pessoa às vezes chegar carregado e depois que eu trabalho as costas dele, ver a pessoa andando de novo sozinho, para mim é muito gratificante. Mas eu também faço meus benzimentos lá. Chega uma criança com quebranto, ou com dor de cabeça, ou com febre, ou chega alguém com arca caída, me procura lá. Tem uma área no fundo, eu me retiro para lá e levo a pessoa e faço a oração. Tinha um senhor que era interessante. Ele me conheceu num encontro com os idosos e falaram para ele que eu fazia multimistura. E ele comprou. Sempre que ele passava na atividade, ele comprava uma quantia. E de repente ele sumiu. Um dia eu encontrei com ele e falou: é meu cliente, o que foi? Ele disse: o que foi? Que aconteceu um milagre lá. Eu comecei a levar a multimistura para minha mãe e hoje ela não quer nem empregada. Ela está fazendo tudo de novo. Porque a multimistura, ela combate a desnutrição, a descalcificação, a anemia e vermes, porque é uma mistura de semente de abóbora, mastruz, folha de mandioca, folha de batata doce, a casca de ovo para descalcificação. E o tempo foi passando e como eu estou sempre pesquisando planta, eu descobri que o jatobá é poderoso calcificante. Para quem tem problema de osteoporose, para aquelas crianças que têm osso de vidro, é excelente, porque faz o cálcio se juntar e acabar formando o osso. E é engraçado, uma planta, você não usa ela só para uma coisa. A farinha do jatobá você pode usar para osteoporose, pode usar para anemia, mas também para úlcera e gastrite. E ele fortalece o pulmão. Sempre estou dando para as pessoas, estou fazendo um xarope, eu tenho xarope de angico, mas é tudo composições que eu coloco. E é sempre assim, sempre que eu estou pensando, eu acho interessante isso, que sempre que eu estou pensando numa fórmula nova, eu sonho com essa senhora. E é engraçado que ela me traz a cuia, ela vem com uma cuia. Ela chega, ela tem uma roupa branquinha, ela chega e me fala para que é. Então isso desde criança. Desde criança isso me acontece. Antes eu não ligava muito, fazia para os outros. Ah não, eu vou fazer um chá para você. E dava certo. Como é que você sabia que isso ia aliviar? Eu não contava, né, que eu via essa senhora.
Costumo dizer que são espíritos ancestrais que estão me ajudando a preservar essa cultura. Não sei se estou certa, se estou errada, mas não me arrependo, nem vou dizer para você que vou mudar, porque eu não vou. E cada orientação que vier eu vou aceitar, sim. Como eu sou guia de turismo, fui a primeira guia dentro de Natividade. E uma coisa que quando eu fui capacitado pelo capitão dos bombeiros, ele falou para mim não mudar esse jeito, porque eu estou sempre mostrando, essa planta serve para isso, se faz assim. Aí ele disse que esse é o meu diferencial, e eu sou guia mateira, eu levo nas trilhas. E eu acho que vale a pena, que às vezes, na hora assim, a pessoa não liga, mas numa hora de necessidade lá na frente, a pessoa lembra, alguém me ensinou a fazer um chá com essa planta e eu vou experimentar. E daí vai vendo os resultados e vai despertando interesse. Eu dou palestra aqui em casa também, ali debaixo do pé de manga, para esse pessoal de faculdade, os grupos de medicina e enfermagem que vêm. E eles vêm e é muito boa a palestra, eles fazem perguntas construtivas. Era 2 vezes por ano que eu estava recebendo. Quando tinha o seminário de arte, cultura e natividade, todos eu participei com oficinas. E nas escolas, média e fundamental, eu vou e dou palestra. Trabalhar com criança é bom demais. Assim, aquela curiosidade. E tem uns que chegam a levar. Tia, minha mãe usa isso. Ela usa para isso. É muito bom você ver que sua cultura não está morta. Quando você pensa que morreu, não morreu. E aí na minha família tinha Reinaldo. Reinaldo recebia às vezes 300, 350 pessoas por dia. Infelizmente meu irmão faleceu. Mas tem a Romana, que está com 80 anos, e ela trabalha com remédios naturais também. E assim, toda a minha família tem conhecimento. Tem uns que renegam, tem uns que são evangélicos, eles renegam, eles acham que é bobeira. Mas aqui a colega, eles procuram a gente. Eu estou sentindo isso, o que você acha que eu devo tomar? Aí eu falo assim, busca no fundo da sua alma que você encontra. É sua raiz. Não, eu quero mais rápido. Aí eu ensino, vai ficando por isso. Eu trabalho muito com a farinha do jatobá. O baru, para anemia, para reumatismo, para dores na coluna. Eu trabalho muito com o chá natierva, o xarope natierva. As receitas eu dou o nome, eu mesmo faço. Ponho um pouquinho do que eu ponho no xarope, modo de usar e a indicação. E trabalho muito também com o xarope de angico, que é para fortalecer o pulmão, angico com essa peixe. E trabalho com melado para quem tem vitiligo. Então eu ponho uma macadela, eu ponho rapadura e aí eu faço essa composição. E outra coisa que eu estou trabalhando bastante ultimamente é com a canela de veio, para reumatismo. Então tem época que eu trabalho mais com uma planta, outra época eu trabalho mais com outra planta. Isso vai dependendo da necessidade. Mas o meu xarope é o natiervas e o xarope de angico. A fé ajuda. A fé é como Deus. Sem a fé você não consegue nada. Se você não acredita, eu vou tomar isso aqui, mas eu não acredito que vai funcionar, então não precisa nem se tomar. A fé é o ponto X para que você consiga qualquer coisa. Você faz esse uso dessas plantas, você não precisa se intoxicar de químicas. Nada contra as indústrias. Mas se você puder usar o remédio ao natural, eu não digo, eu acredito, eu tenho certeza que as pessoas vão se surpreender com resultados de remédio caseiro. Desde um cataplasma, uma compressa, um banho. Eu não sei se vocês já chegaram perto de alguém que você não sentiu bem com a energia dele. E essa planta, ela limpa seu campo espiritual, porque nós somos como uma esponja, um imã. E a gente tem a mania de puxar. Às vezes você sente uma dor que não é sua. Então, esses banhos são para isso. E na minha tradição a gente trabalha com isso. Com esses banhos também. Serve tanto para tirar gripe, se você está gripado, a cabeça congestionada, tem as folhas que você pode fazer o banho. Ou você tem um reumatismo, você passa a lavar, fazer os banhos. No caso da negramina, almesca, o sassafrás e assim por diante. Nós temos muitas folhas de cheiro forte. Muitas falam, ai, que planta de cheiro estranho. Você acha o cheiro ruim porque você está cheio de energia ruim. Quem trabalha com o ser humano, infelizmente, tem esse lado. E você suga isso. Isso não é uma coisa que você faz de propósito. Isso é uma coisa natural na pessoa. O meu xarope eu coloco negramina, manjericão, eu coloco a caraíba, eu coloco a mutamba, coloco a casadinha, eu coloco o quiojô, que são tudo que para vocês eu estou falando grego. Mas são plantas que eu tenho aqui em volta. E que eu já vi e posso
ter pessoas que vai dar o depoimento de como funciona. Eu tenho uma amiga que fumou mais de 20 anos, mas ela sempre tomou o meu xarope. Ela mandava fazer de litros. E ela tomava aquilo tudo, passava um tempo, ela mandava fazer outro. E agora ela largou de fumar e o médico disse que não acredita que ela era fumante, que o pulmão dela não tem mancha nenhuma. A mata que cura. Esse nome também foi essa senhora que me deu. Você não trabalha na mata? Trabalho. Então o nome é esse. Não é das árvores e das ervas que vem? É. Então esse é o nome. Eu recebi espiritualmente esse nome e ela disse que era um nome forte. Eu devo isso a elas, que me dão tudo. Até paz, quando eu estou muito agitada, eu começo a andar pelo mato. E quanto à importância, a minha expectativa é grande. Que atinja mais pessoas, que pessoas tenham mais conhecimento. E desde já eu me coloco à disposição, se alguém tiver acesso a esse livro, querer conhecer as plantas, eu espero em Deus, que eu possa ajudar a passar e ver, ajudar que as pessoas tenham uma qualidade, uma saúde melhor. Que as pessoas conheçam, mas não só conhecer, usem. É esse o meu interesse. Plantas medicinais ou jardim de Deus? Associamos cura vegetal com milagre. Então, por que não dizer que é um presente dado por Deus? Assim continuamos a buscar, cuidar e aprender com as plantas. Tudo que tem na natureza são para nós. Por isso, busquemos cura que está ao nosso alcance e não custa nada. Só um pouquinho de carinho e respeito pelas árvores. Seja grato e humilde, pois estará recebendo uma grande bênção dada pela Mãe Terra. Gratidão sempre. Eu peço sempre às pessoas, porque tem gente, quando vão fazer a coleta, por favor, leva um baldinho com um pouquinho de cal e água e um pincel para você fazer um curativo na planta. Se você passa cal, ela recupera rápido. Não é como quando a gente leva um tombo e rala, não fica super sensível, super vulnerável àquela parte? É a mesma coisa na planta. A segurança de vida dela está naquela casca. Então você chega tranquilo, deixa ela sentir sua necessidade. Na minha tradição, pede a árvore. Você faz um chá, você recebe 60%, você tirou da planta. Mas tem um truque, que também foi me dado em sonhos. Quando está fervendo o chá, você joga uma pedra de gelo ou um copo de água bem gelado. Aí ela expande, ela libera 100%. Porque o chá nem sempre é para uma doença, mas é o seu organismo que está pedindo aquela energia daquela planta. Então você faz um chá e toma e sente bem. É ela falando com você, é a Mãe Terra te doando aquela energia divina pura que vem até você. As plantas são vampiras, só que não é uma vampira do mal. Ela está sempre colhendo, puxando sua energia cansada e transmutando em energia nova. Porque hoje em dia, você prefere correr na farmácia, comprar um comprimido que vai tirar a dor. Mas às vezes, aquele comprimido que você tomou, ele vai ferir seu estômago. E quem vai curar é um suco de batatinha, é uma casca de almescaroeira, é uma casca de camaçari. Demora, aguenta um pouquinho de dor, porque ela age devagar, porque ela sabe o que você precisa. Ela faz uma restauração. Eu costumo dizer que ela faz um vórtice. É como se você estivesse na ponta de um redemoinho, que ele fosse rodando você até chegar em cima e você está limpo. Costumo dizer que a planta age dessa forma. Tudo em você fala como as plantas falam, como a Mãe Terra fala, como os animais falam. E seu corpo, se você está doendo suas costas, ele está te pedindo. O lugar onde está doendo, ele está pedindo para que você cuide daquele lugar. Ou, às vezes você pode cuidar dele até sentando numa posição correta ou andando na posição correta. E o corpo pede e ele agradece também. Não tem um bem-estar assim quando que você sente, às vezes com chá, com xarope, com um comprimido manipulado, você sente um bem-estar quase que imediato. Um suco de maracujá, ele não acalma? O chá de erva cidreira. Então o seu corpo está te dando a resposta, está dando a resposta para o seu cérebro. Eu recebi, estou bem. Cada parte de você fala. Ainda não pensei bem nessa história de mensagem, mas eu gostaria de pedir às pessoas para não devastar como estão fazendo. Respeitar a planta, se tiver necessidade de trabalhar com ela, de usar o potencial dela. Fazer com respeito, com carinho. A gente tem condição de chegar mais longe, ter uma vida mais comprida e mais prazerosa, saudável, com as plantas. Então, por que não
a gente fazer como que uma parceria com a Mãe Natureza. Você vai lá, você pede, você recebe, você agradece. Então eu quero pedir para as pessoas, quando for tirar uma casca, não deixar o tronco nu, que está matando a planta. E tratar essa natureza tão linda com um pouco mais de respeito. Eu peço muito para as pessoas, respeite, ame a natureza e procura viver de um modo mais saudável, mais natural.